Muito bem, retomando os trabalhos, que maravilha. Estamos aqui mais uma vez pela Rede LFG, mas juntos pelas redes sociais e pelo nosso e-mail. A partir de agora, eu quero trabalhar com vocês um pouco com os deveres que estão presentes no nosso querido serviço Código de Ética do Servidor Público. O inciso 14 diz o seguinte: são deveres fundamentais do servidor público. A linha A: desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Então, quando nós falamos nos deveres, desempenhar a tempo significa o quê? Desempenhar dentro do prazo. Infelizmente, os prazos dentro da administração são aqueles chamados prazos impróprios. O que são prazos impróprios? São aqueles que a administração não tem a obrigação de cumprir efetivamente. Claro que ela corre o risco de uma eventual prescrição, não poder punir alguém passado ali um determinado prazo. Pode ser que ela perca o direito, ocorra chamada decadência, em razão de passar um determinado prazo, mas ela não é obrigada a cumprir um prazo lá de 5 dias para tomar uma providência, por exemplo. E geralmente ela não cumpre. Ela utiliza essa história de que, em regra, o prazo para a administração é impróprio, não deve ser seguido, não precisa ser seguido à risca, como nós particulares temos que seguir diante dos prazos que nos são impostos pela própria administração. Ela, infelizmente, deixa passar, deixa para outro dia, vai protelando, e administrativamente os processos se prolongam por anos e anos e anos e anos. Então, vem aqui como primeiro dever fundamental do servidor desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego. Desempenhar a tempo no sentido de desempenhar suas atribuições dentro do prazo estipulado por uma lei. Por mais que este prazo seja considerado impróprio, é dever do servidor desempenhar a tempo, desempenhar dentro do prazo as suas atribuições. Letra B: exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Percebam mais uma vez a relação existente entre falha na prestação de serviço, deixa ali uma situação procrastinar, demorar, formação de filas, atraso na prestação de serviço. Então, falha na prestação de serviço e dano moral ao usuário. Essa relação, mais uma vez, está presente no Decreto 1171. Quando falo Decreto 1171, em exercer as atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, ele fala de mais um princípio do direito administrativo, que é o princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Então tem que atuar com eficiência. Isso significa o quê? Com rapidez, perfeição, rendimento funcional. Tem que evitar situações procrastinatórias. Tem que evitar filas, tem que evitar atraso na prestação de serviços, como forma de, assim atuando, não gerar dano moral ao usuário. Letra C: também é dever fundamental do servidor ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa ao bem comum. É aquilo que a gente chama em direito administrativo, quando o servidor está diante de duas opções de ato discricionário.
No ato discricionário, diferente do ato vinculado, vocês vão ver comigo que a administração pública ela pode tomar mais de uma alternativa, ela pode decidir por mais de uma alternativa. E quando ela estiver diante de mais de uma opção, ela tem que decidir de acordo com aquilo que for melhor e mais vantajoso ao interesse público. Falamos no bloco anterior, isso nós vamos estudar também em direito administrativo. Finalidade principal da administração não é satisfazer o interesse público? Pois bem, diante de um contexto como esse, imprescindível, repito, imprescindível que diante de duas opções, a administração decida por aquela postura, por aquela conduta que melhor atenda ao interesse público. Maravilha? Que mais? Mais um dever, jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Vai na linha, se tem que atuar com eficiência, se não pode procrastinar determinadas situações, gerar filas ou atraso, mais uma vez, não pode retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão de bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Numa das últimas aulas que nós vamos ter no curso com vocês, nós vamos falar do Tribunal de Contas da União, controle da administração exercido pelo Tribunal de Contas da União. E vocês vão ver a importância desse tipo de controle para o atendimento da ética dentro do serviço público do nosso país. Que mais? Letra E, mais um dever fundamental do servidor. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público, ok? Então, vou dar um exemplo aqui de contato com o público, para melhor aperfeiçoar a sua relação e comunicação. Agências reguladoras. Agências reguladoras. Tenho certeza que todos já ouviram falar da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANS regulamentando aí as relações entre consumidor e usuário de plano de saúde. Então, quais são os procedimentos mínimos, quais são os medicamentos que eles devem cobrir em relação aos tratamentos. Portanto, quando nós falamos nessa relação de buscar o aperfeiçoamento da relação entre o prestador de serviço público e o usuário desse serviço, nós temos que lembrar, sem sombra de dúvidas, da figura das agências reguladoras, um tema também que vai ser bem explorado na aula de Direito Administrativo. Outro dever fundamental, letra F, ter consciência, dever fundamental do servidor, ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos, ok? Então, lembrar muito disso, dos princípios éticos. Estamos diante de um código de ética, com fundamento num princípio constitucional, que é o princípio da moralidade. Então, quando falamos em ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos, que se materializam na adequada prestação de serviço, nós temos que lembrar que realmente essa é a pauta principal, é a origem, é a fonte do estudo do Código de Ética no nosso país. Infelizmente, o que a gente vê na prática é a violação desses princípios éticos, não só por políticos, mas também por servidores públicos, que infelizmente acabam aderindo à corrupção, que infelizmente está estruturada e enraizada no nosso poder executivo, legislativo, judiciário. Desculpa, mas está faltando mesmo obediência aos princípios éticos, e qualquer dos poderes aí a gente sempre ouve notícia de que tem algum tipo de corrupção.
Também é dever fundamental ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Então, mais uma vez, a preocupação da boa prestação do serviço público com o dano moral. Mais uma vez, a preocupação com a forma de atendimento ao usuário de um serviço público e o desrespeito a essa boa prestação do serviço público capaz de gerar dano moral. Então, advogados do Brasil que ainda advogam antes da aprovação no concurso público, aproveitem esses elementos, né? O decreto não é lei, ele está abaixo da lei, mas ele fala aqui claramente que a violação na boa prestação de um serviço público causa sim dano moral. Resta quantificar esse dano moral. Resta demonstrar que o tamanho da humilhação foi tal que gerou um dano moral de maior vulto ou de menor vulto. Mas que o dano moral aqui está meio que presumido diante da má prestação do serviço, isso é evidente em pelo menos aí 4 disposições que nós vimos até agora nesse Código de Ética, o Decreto 1171. Mais um dever fundamental, letra H. É dever fundamental ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então, tem que ter respeito à hierarquia, sim. Aliás, quem fala isso também é o artigo 116 da Lei 8.112. O Estatuto do Servidor Público Civil no âmbito federal. 116 da Lei 8.112 fala que o servidor tem que obedecer às ordens superior hierárquico, salvo quando manifestamente ilegais. Diz também o 116, então, o inciso 4º fala que tem que obedecer às ordens superior hierárquico, salvo quando manifestamente ilegais, e o inciso 6º fala que o servidor tem o dever de denunciar as irregularidades de que tomar ciência ao seu superior hierárquico e, vírgula, quando houver suspeita de envolvimento deste superior hierárquico, vírgula, tem o servidor o dever de denunciar eventuais irregularidades a outra autoridade competente capaz de apurar essa situação. Tudo bem? Portanto, falou em respeito à hierarquia, não só está presente isso no Código de Ética, Decreto 1171, mas também na Lei 8.112, mais precisamente o artigo 116, incisos 4 e 6º. Interessante esse dispositivo, que a Lei 8.112 também tem um artigo 126A, que fala que o servidor que faz a denúncia não pode ser punido, nem civil, nem administrativa, nem penalmente. Isso é muito interessante para evitar aquele receio, aquele medo de denunciar e acabar sofrendo algum tipo de punição. Isso na teoria é muito bacana, mas na prática é complicado. A gente recomenda a denúncia anônima, em que pese a Lei 8.112 falar que a denúncia tem que ter o nome, tem que ter o endereço do denunciante, não prevalece isso na jurisprudência. A gente fala isso e traz julgados do STJ dizendo dessa forma no nosso livro, admitindo a denúncia anônima do servidor, e também a gente fala isso na aula de Direito Administrativo. Portanto, meus amigos e minhas amigas, recomendação prática: soube de irregularidade, denuncie, mas denuncie de forma anônima, sob pena de sofrer algum tipo de prejuízo se o setor estiver todo contaminado pela corrupção. Tudo bem? Mais um dispositivo, mais um dever fundamental do servidor.
resistir a todas as pressões superiores hierárquicos de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Então, veja, a denúncia não é só em relação a pressões sofridas de superior hierárquico, mas também de algum contratante. Imagina aí uma construtora da vida. Sei que é difícil imaginar uma situação como essa, né? O Brasil, um país sério. Imagina uma construtora envolvida em corrupção? Não, não é o caso. Mas vamos fazer um esforço para tentar enxergar uma construtora pressionando para sair alguma irregularidade. Tem obrigação de denunciar o servidor. Ou alguém que tem interesse numa decisão desse servidor vai lá oferecer alguma coisa. Tem que denunciar, ok? Tem que denunciar. Não tem essa história, mas eu ganho pouco como servidor. Meu amigo, minha amiga, vai fazer outra coisa, ok? Eu acho que é isso. Dignidade não tem essa história. Mas eu só entrei na corrupção porque eles pagam muito mal. É muito triste isso, né? Você tem sempre a opção de fazer uma outra coisa nessa vida. Eu nunca vi alguém de bem, bem intencionado, não conseguir uma outra coisa melhor até do que essa, em relação a querer se submeter à corrupção. Então, sempre existe a possibilidade, sim, de você sair de uma situação de irregularidade, de corrupção, que muitas vezes assola o nosso poder público. Letra J, mais um dever fundamental do servidor. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas na defesa da vida e da segurança coletiva. Nós vamos ver que o STF admite, em regra, a greve do servidor, mesmo inexistindo lei específica que regulamenta a greve do servidor. Então, o STF admite a aplicação da Lei 7783 de 89, que regula a greve do trabalhador da iniciativa privada. Em outras palavras, enquanto não vem a lei regulamentando a greve do servidor, aplica-se a lei que regulamenta a greve do trabalhador da iniciativa privada. Outro ponto interessante é que a STF já decidiu também que carreiras policiais não podem exercer o direito de greve. Então tem que tentar melhorar o salário, buscando a intervenção de sindicatos, buscando a intervenção de associações de classe, mas não pode carreiras policiais exercerem o direito de greve. Mas isso tudo tema de direito administrativo. Por que o contexto? Veja, quando o servidor que pode fazer greve, ele tem que zelar pelas exigências específicas na defesa da vida e da segurança coletiva. Ok? Que mais? Também é dever fundamental ser assíduo, ou seja, não faltar, e frequente ao serviço, na certeza de que a sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Então, não é possível, meu amigo e minha amiga, o servidor ficar faltando, ficar arrumando atestado médico. Isso reflete negativamente em todo o sistema. É mais uma vez aquela história de que servidor não representa, servidor presenta. Presenta no sentido de que é a presença da administração diante do caso concreto. Se todo mundo vê o cara lá no shopping almoçando do meio-dia 5 e ele é servidor, o que você vai imaginar do processo que ele está cuidando? Poxa, tá parado, né? O cara está no happy hour aqui do meio-dia 5, em horário de trabalho, só vai lá voltar para passar o cartão e ir embora. Então, veja, isso reflete negativamente em todo o sistema, em todo o aparato envolvendo o serviço público. Tudo bem? Que mais, meus caros? Olha só, comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Vai dentro daquilo que nós já vimos, que também na Lei 8.112
é uma exigência, é um dever do servidor. Letra N. É dever fundamental do servidor manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Não é porque é público que você pode fazer o que quiser. Não. Você tem que tomar cuidado. Mesmo porque não vale o princípio da insignificância envolvendo patrimônio público. Então é muito comum o servidor imprimir trabalho de conclusão de curso da faculdade lá no computador da prefeitura ou do órgão público que trabalha. Infelizmente, tem servidor que leva para casa um clips, 2, 3, uma caneta, 2, 3. Não há falar em princípio da insignificância envolvendo interesse público, envolvendo a administração pública, questão pacificada, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, tem que manter limpo o local de trabalho, perfeitas condições, seguir os métodos de organização e distribuição, participar dos movimentos, vejam a letra O, participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum, sempre lembrando que essa é a principal finalidade da administração, a realização do bem comum. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Isso é muito importante, meus amigos e minhas amigas, porque o país tem regiões que são muito quentes, né? Em geral, o Brasil, um país tropical, ele é um país quente. Mas tem regiões que são muito, mas muito quentes. O que vem ali regulamentar os tribunais, os órgãos públicos desse tipo de região que é bastante quente? Ele disciplina a utilização do servidor de uma bermuda, própria servidora uma bermuda, uma camisa de manga curta, ok? Por quê? Poxa, é insustentável, o calor, ainda não tem ar-condicionado naquela repartição, então imprescindível regulamentar as vestimentas diante de um verão, diante de um calor escaldante. E aí? E aí que uma coisa é uma bermuda, outra coisa é um top, né? Parece que é bermuda. Não, não é bermuda, isso não é bermuda. Tá aqui, é um top. Então não pode, olha aqui, ó. Tem que apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Manter-se atualizado com as instruções, normas de serviço, legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Muito comum a repartição pública fazer curso de formação ou de atualização de servidor público. Eu mesmo já tive a honra de ser convidado para dar palestras em cursos de aperfeiçoamento de servidor público. Eu lembro uma vez para os juízes no Espírito Santo, Escola Superior da Magistratura do Espírito Santo. Então, quando existem esses cursos de formação e aperfeiçoamento, quando existe ali alguma novidade, programação, algum sistema novo, o servidor ele tem que estar atualizado, ele tem que estar apto a aprender e conhecer as novidades envolvendo a sua carreira, envolvendo o seu cargo, emprego ou função pública. Tudo bem? Que mais? Letra R. Cumprir de acordo com as normas. Opa, deixei passar de novo, desculpa, Rafa. Cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Ok? Então, quando nós falamos no cumprimento das tarefas, com critério, segurança e rapidez, a gente lembra mais uma vez daquela boa prestação de serviço público. Se o serviço público não for prestado da maneira adequada, isso pode gerar o quê? Isso pode gerar aquilo que nós já vimos em mais de um dispositivo, que é o chamado dano moral. Tudo bem? Letra S. Também é dever fundamental do servidor facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem dê direito. Ok?
Então, falei Tribunal de Contas, mas além do Tribunal de Contas, a gente pode falar de um órgão interno de fiscalização no governo federal, que é a famosa CGU. Falou em CGU, lembrou da Controladoria Geral da União. Então, tem que facilitar a fiscalização, quer de um órgão interno, né, órgão interno do governo federal, quer de um Tribunal de Contas da União, que é um órgão externo. Nós vamos entender isso na aula de controle, mas o TCU ele representa um controle externo porque ele auxilia o Poder Legislativo. Então, é o Legislativo auxiliando, ou melhor, é o Legislativo controlando o Executivo por meio do Tribunal de Contas da União, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. E a letra T e a letra U, elas são meio que contra a tal da carteirada. Vejam só. Dever do servidor exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstente-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com a finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Então, é aquela velha história, né? A carteira funcional não é para sair por aí dando carteirada, não é para sair por aí querendo se aproveitar da situação de servidor público. Isso fica muito claro nas letras T e U. E a última letra envolvendo deveres fundamentais do servidor, para a gente fechar o bloco: divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Tudo bem? Maravilha? Bom, esse bloco a gente para por aqui. Até já.